Deus, a graça e a paz, amada igreja. Peço que os irmãos abram a Escritura, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 30, até o final do capítulo. E diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Até aqui. Podem se sentar, meus irmãos. Então a palavra de Deus diz aqui no versículo 30... E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado.
Nós vimos no domingo passado, né, que Jesus ele envia, né, finalmente os 12, aqueles mesmos que ele chamou para andarem junto com ele, passado um tempo, né, de treinamento, de discipulado, de aprendizado, né, de verem tanto o ensino, né, como a prática, né, de Jesus, o seu modo de viver, né, de se conduzir, né, tudo eles puderam observar, né, andando junto com Cristo. Então, após um tempo, Jesus envia os 12 para que eles pregassem, né, e eles pregavam que as pessoas se arrependessem. Eles curaram enfermos, né, ungindo-os com óleo, eles expulsaram demônios, né, eles operaram, né, de maneira semelhante como o Senhor Jesus operou, porque o Senhor Jesus os capacitou com poder para isso. E após eles terem cumprido a missão para a qual foram enviados, de 2 em 2, eles voltaram ao Senhor Jesus e, como diz aqui, os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Interessante, eles falaram sobre as suas obras, né, as curas, os demônios que expulsaram, né, tudo o que fizeram e também aquilo que haviam ensinado, né, ou seja, sobre a questão do arrependimento, sobre pregar sobre o reino de Deus. Todo o conteúdo da pregação deles, eles disseram, ó, a gente ensinou isso, tal, a gente pregou assim, né, provavelmente, né, devem ter relatado, ou seja, deram um relatório para ele, prestaram contas. E é exatamente isso que todos nós um dia iremos fazer. Todos nós um dia seremos ajuntados para o encontro com o Senhor e nós todos teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, né, de tudo aquilo que nós tínhamos feito, como também daquilo que nós ensinamos. Sabendo que nós vamos ter que um dia que prestar contas, todos nós, eu como pastor vou ter que prestar contas. E cada um dos irmãos vai ter que prestar contas, gente de Deus, porque todos nós somos chamados ao ID. Todos nós somos chamados, né, tanto para as boas obras, como nós somos chamados também a pregar o Evangelho. Todos, então, também teremos de prestar contas diante do Senhor. Só que essa prestação de contas, meus irmãos, ela não precisa, a gente não precisa ficar ali, sabe, tremendo de medo, né, dessa prestação de contas. Desde, né, de que nós estejamos ensinando, nós estejamos andando em boas obras, produzindo bons frutos. Se nós estamos andando com uma boa consciência diante de Deus e dos homens, né, Paulo falava isso, né, que ele buscava, né, andar com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Se nós estivermos andando nessas pisadas, né, numa boa consciência, a gente não tem, tem que ter temor, né, dessa prestação de contas. Os apóstolos não chegaram, a gente não vê aqui que eles estavam ali tudo, né, todo temerosos, né, por terem que prestar contas ao Senhor. Então vejam que essa prestação de contas não precisa ser assim, mas isso não significa que para muitos ela não vai ser assim. Muitos, quando tiverem que prestar contas, misericórdia. Mas ela não precisa ser assim. Nós não precisamos, né, vamos lá. Vamos abrir aqui um texto em 1 João. Primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 28. Diz assim, ó, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então vejam, nós podemos aguardar a vinda do Senhor, amando essa vinda e tendo confiança, sem aquele temor de ser confundido, de ser envergonhado. Esse ser confundido significa ser envergonhado. Nós não precisamos ter o temor de, naquele grande dia, né, diante de todos, sermos envergonhados por ele na sua vinda. Ou seja, nós podemos andar de maneira a termos confiança, a termos segurança da nossa salvação, certeza da nossa salvação, de maneira, sabe, a termos uma boa consciência diante de Deus, e a gente poder aguardar aquele dia com alegria, sem, sabe, aquele temor assim que, né,
Como diz aqui, 1 João também, capítulo 4, versículo 17 em diante. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha que coisa tremenda. Então nós precisamos, nós somos chamados a ficar tremendo de medo do dia do juízo? Não. No amor, desde que, como diz lá no anterior, que eu li, estejamos nele, permaneçamos nele. Agora, filhinhos, permanecer nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Então, primeira coisa, permanecer nele. Aquele que permanece nele produz fruto. Produz muito fruto. Aqui nós podemos lembrar desse verbo lá do Evangelho de João, capítulo 15. Sobre a videira, as varas, nós somos as varas. Ele vai e limpa a vara para que dê mais fruto. Se nós somos varas que estamos nele, que permanecemos nele, damos fruto, a gente precisa temer? Não precisamos. Agora, aquela vara que aparentemente está no Senhor, mas não dá fruto, essa vara precisa temer, porque o que Jesus diz aqui vai ser cortada e lançada no fogo. Essa precisa temer, mas agora as varas que produzem fruto não precisam temer. Aqui diz, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então que nós venhamos vejam, andar como Jesus. Os apóstolos, o que eles fizeram? Eles não andaram, a gente não vê algo muito semelhante a como Jesus operou? Jesus expulsou o demônio, Jesus curou, Jesus pregou o arrependimento. Os apóstolos foram lá e fizeram a mesma coisa. Andaram como Jesus, fizeram de maneira semelhante a Jesus. A gente vê eles simplesmente voltando até Cristo, prestando contas de maneira bem tranquila. Então, a nossa prestação de contas, ela pode ser, naquele grande dia, feita de maneira tranquila, com confiança. Sabe, que todos nós, meus irmãos, possamos ter essa consciência tranquila para esse grande dia de prestação de contas. E se nós não temos essa consciência tranquila, que nós peçamos ao Senhor, que nos humilhemos diante do Senhor, peçamos a Deus, Senhor, me conduza ao arrependimento de cada coisa que ainda perturba a minha consciência, que aquilo que eu ainda me omito, que eu venha a praticar, e eu possa naquele dia ter confiança, eu possa estar tranquilo. Voltando ali para Marcos 6, os apóstolos juntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muito que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, ou seja, eles ali chegaram, relataram para Jesus, mas fizeram aquele relato, aquela prestação de contas, mas todo o tempo tendo que estar ali, ensinando, atendendo, ajudando, sempre aquelas pessoas na volta, e acaba que eles, mesmo depois de toda aquela obra, terem feito ali continuavam ali trabalhando e tal, e não tinham tempo nem para comer. A gente já viu isso antes, anteriormente já tinha acontecido, de eles estarem em circunstâncias de não terem tempo para comer. Aqui novamente. Só que Jesus, ele entende a nossa estrutura. Ele sabe que nesse tempo onde nós estamos aqui, o nosso corpo, a nossa mente, em vários aspectos nós somos limitados. E o Senhor compreende nossos limites. E o Senhor sabe que existem circunstâncias, existem momentos onde o que nós precisamos é de descanso, é de repouso. Então nem tudo é só trabalho, mesmo naquilo que se relaciona à obra de Deus. Mesmo naquilo que se relaciona ao reino de Deus, meus irmãos. Se naquilo que... Vejam, no nosso trabalho secular, nós precisamos de descanso. Mas, de maneira semelhante, o trabalhar no reino de Deus não é algo que se possa, estar trabalhando, porque daí é diferente, não, é um outro tipo de trabalho. Não, peraí, precisa de descanso também. A gente ouviu há pouco tempo, sobre um pastor que
porque ele foi disciplinado, né, pela igreja, sim, por alguns pecados que ele mesmo, né, confessa que, ok, né, ele tinha cometido, só que esse contexto onde, né, ele estava numa situação onde ele não tirava férias já quase 20 anos, pelo que eu ouvi falar. Então, assim, é um homem que ele está, né, como é que podemos dizer assim, tem uma palavra que eles chamam assim, burnout, né, a palavra que chamam. E só que o que acontece? Justamente para que alguém não chegue a esse nível, né, de burnout, é que nós temos passagens como essa. Vejam a sabedoria de Deus, né? Em cada aspecto da nossa vida, inclusive nesses aspectos, sabe, do ministério da palavra, onde os discípulos estavam ali operando e tal, mas chegou um momento onde o Senhor, não foram os discípulos que pediram para Jesus: Senhor, a gente pode descansar um pouquinho, né? Porque está assim, ó, né? Estamos muito cansados. Não foram, nem foram os discípulos que perceberam a necessidade deles de descanso. Foi o Senhor. Foi o Senhor que disse, ó, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Não foi uma solicitação dos discípulos, foi uma ordem do Senhor. Foi um mandamento do Senhor. E que serve para o nosso aprendizado, para o nosso ensino. Para nós não acharmos, né, que somos os super-homens, né, o homem de aço, né, que consegue suportar tudo e que nunca precisa de descanso, que consegue, né, dar conta. Não. A nossa estrutura é pó. E o Senhor conhece a nossa estrutura, que é pó. Então, que nós aprendamos sabedoria com o Senhor, né, e aprendamos que há um momento de descansar, há um momento de repouso. Mas vejo também que esse repouso não seja, né, além da conta, né, também porque como é que é? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Né? Não é, agora repousem até... Não, é repousar um pouco, né? Descanse um pouco, recompõe as forças e vamos para a líder de novo. Porque havia muitos que vinham e não tinham tempo, né, para comer. Foram a sós num barco, em particular para um lugar deserto. E de fato, eles só puderam repousar um pouco. Porque quando chegam num lugar deserto, o que acontece? A multidão viu-os partir, 33, né? E muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. Então o povo estava, né, nem perceberam a necessidade que havia de descanso e tal. Não, estavam interessados nos seus, né, nas suas necessidades, na sua cura. Né? Óbvio, estavam ali, né, para aprender com o Senhor. O que a gente vê ali que acontece? Aproximavam-se dele, né, foram correndo na frente. Né, quando eles chegaram, eles já estavam lá. Provavelmente, né, imagina, porque o lago lá de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar. E ele é todo cercado por colinas, né, não é que nem esse lago aqui que ele é, né, que a gente tem aqui a Lagoa dos Quadros, né, que é mais plano assim, sabe? Né, tem as montanhas lá no outro lado, lá, né, mas aqui desse lado é quase tudo plano assim na volta. Lá não, lá é quase tudo na volta é colinas, montes, né, e tal. Então o povo lá de cima tem uma visão mais ampla, né, do mar, inclusive porque também é um mar um pouco maior, né, uma lagoa bem maior do que essa aqui dos Quadros, né, no mínimo o dobro do tamanho. E aí então o povo conseguia ter uma visão assim, né? Então, onde é que estavam indo, eles foram acompanhando e já se largaram, né, correndo na frente. Para isso, onde é que eles pararem, nós vamos estar lá esperando. E Jesus saindo, 34, né? Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe? Eram como ovelhas que não têm pastor. Moisés, ele orou ao Senhor. Quando o Senhor coloca, né, alguém
para liderar o povo no lugar de Moisés foi com base numa oração que Moisés fez. Moisés, ele orou assim para que Deus levantasse um homem que conduzisse o povo, porque Deus já havia dito para Moisés que ele não poderia entrar na terra. Ou seja, Moisés não ia ser aquele que iria liderar o povo para o descanso, para o repouso. Moisés, ele pôde apenas ver do lado de fora, né, a terra, subiu no monte lá, o Senhor mostrou, mas não foi permitido que ele entrasse na terra. Então Moisés, ele ora ao Senhor para que colocasse um homem à frente do povo, liderando o povo para a terra prometida. E aí Moisés ora, né, para que a congregação do Senhor não fossem como ovelhas que não têm pastor. Então ele orou para que a congregação de Deus, a congregação do Senhor, ou seja, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, não fossem como ovelhas que não têm pastor. E aí Deus levanta quem? Josué, para conduzir o povo. E é interessante, né? Jesus, ele olha, vê aqui que o povo eram como ovelhas que não têm pastor. E ele, né, Jesus, que é o mesmo nome, né, em hebraico, Josué, ele é o pastor, o grande pastor das ovelhas. Aquele que é o pastor da igreja, o sumo pastor do seu povo, da congregação de Deus, da congregação do Senhor. Então Jesus é aquele que passa a pastorear, ele olha, né, para aquelas ovelhas que não têm pastor e ele tem compaixão deles. Então o Senhor ele olhou para nós. Nós todos, um dia éramos ovelhas perdidas, ovelhas que não tínhamos pastor. E graças ao Senhor, graças à sua misericórdia, ele olhou para nós, ele também nos viu. Ele teve esse mesmo olhar de compaixão por nós, como ele teve por esse povo. Assim como ele olhou para esse povo, o que diz aqui? Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. O Senhor, ele olhou para cada um de nós e teve compaixão de nós. Ele viu que nós éramos ovelhas que não tínhamos pastor. Ele viu que nós, cada um de nós, estávamos perdidos em nossos caminhos. E o Senhor veio atrás de nós, o Senhor nos apacentou, o Senhor nos chamou para o seu aprisco. E hoje nós somos suas ovelhas. Olha só, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma vez que ele viu que eram como ovelhas que não têm pastor, qual é a atitude de Cristo? Começou a ensinar-lhes, que nós possamos também, de maneira semelhante, aprender com o Senhor. Assim como o Senhor já tem nos ensinado, né, que nós possamos aprender cada vez mais. Está com o nosso coração aberto para receber o ensino do Senhor, sobre cada aspecto, sobre tudo aquilo que o Senhor quiser nos ensinar, que nós estejamos abertos para o seu ensino. 35, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Vejam, o dia já estava findando. Digamos que o sol se punha lá às 6 horas da tarde. Então provavelmente já devia ser ali, sei lá, umas 5 horas da tarde, quem sabe? Algo próximo a isso. O dia já estava chegando perto do fim. O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Os discípulos olharam com a sua visão natural. Naturalmente, eles estavam sem comida, não tinham provisão, já estavam ali. E aí não tinham que comer. O que vamos fazer? O natural, normal, seria que eles, vamos se adiantar para eles não ter que estar caminhando de noite, que é perigoso, não é que nem hoje, né? A gente tem, aliás, que nem hoje em alguns lugares só, né? Onde tu tem uma iluminação, né, pública. Só em alguns poucos lugares, né, tu consegue caminhar com uma iluminação, né? Então, mas mesmo, né, ou seja, mas pensa naquele tempo, né? Não tinha eletricidade, não tinha, né? E o povo não ficava andando por aí durante o dia, levando tochas, para depois de noite acender as tochas. Não, estariam andando no escuro. Então, os discípulos já se adiantaram. E conversaram com Cristo ali, despede eles, para que tenham
tenham como comprar pão para si, né? Porque no momento aqui a gente está vendo que eles não têm o que comer. Aí Jesus, né, diz para eles, né, ele porém respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. Aí, né, pensa os discípulos, né? Novamente, né, eles ouviram, né, a ordem de Jesus, pensaram, né, novamente, né, com a sua visão natural das coisas, sua visão racional, fizeram os cálculos. Pois é, né, eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Por que 200 dinheiros de pão? Esse dinheiro aqui é um denário, né, que era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, era como se fosse 200 dias de trabalho de um trabalhador. 200 dias de trabalho. O que é 200 dias de trabalho? Aproximadamente uns 8 meses de trabalho. 8 meses de trabalho. Então, tu faz uma conta aí. Digamos, né, pega uma média aí, por exemplo, assim, ó, R$2.000. Como um mês de trabalho. Multiplica por 8, vai dar 16 mil. Vou botar um valor aproximado aí, né, entre 15 ou 20 mil, sei lá, poderia ser, né, o 16 mil. Algo próximo, né, do que eles calcularam, né, que seria suficiente, né, para poder comprar comida para 5 mil homens, né, comerem, né, uma refeição, né. Daria ali bem pouco, na verdade, né, média ali uns R$2 daqui a pouco por pessoa, né, porque tinha também mulheres, crianças, né, então mais ou menos por aí, né, quem sabe até menos, né, de R$2, né, mas eles mais ou menos joga por aí, uns R$2 por pessoa, mas isso, quem sabe a gente, uma comida mais simples e tal, né, tu conseguiria ali o pão, né, mais alguma coisinha. Sabe, será que seria suficiente? Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Né? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. Né? Jesus ele já sabia tudo o que ia fazer. É interessante que se nós... e esse milagre é tremendo, meus irmãos, porque é um milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Tem muita coisa, sabe, que às vezes está registrado só em um evangelho. Inclusive o fato, né, de nós termos os 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. E João ser um evangelho né, que tem uma ótica diferente. Por isso, né, sinóticos, ou seja, né, a mesma ótica, uma ótica semelhante, né, um ponto de vista semelhante. Por isso, sinóticos. Agora, o Evangelho de João ele já tem uma ótica diferente, ele olha por um outro lado, né, a história de Cristo. E tanto é que o foco principal dos 3 primeiros evangelhos, a gente vê que a maior parte do ministério de Jesus ele é relatado na Galileia. Enquanto no Evangelho de João, o foco é o ministério de Cristo na Judéia. A gente vê que a maior parte do tempo Jesus está na Judéia. Então são focos, né, são óticas diferentes. Mas o milagre da multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. E quando nós vemos no Evangelho de João, nós temos ali alguns detalhes, né, interessantes, porque Jesus, essa fala aqui, né, dos 200 dinheiros de pão, diz claramente que é com Felipe que Jesus está conversando isso. O apóstolo com quem Jesus está falando é Felipe. E quando Jesus, né, faz aquele questionamento ali, Jesus já tinha a intenção no coração. Ele já sabia o que ia fazer. Ele estava ali só, né, falando, questionando, perguntando, né, e tal, para conduzir os discípulos, assim, para, né, fazer eles perceber o que ele ia fazer e o poder que ele tinha. Ele disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram. Ou seja, é interessante, né, que não diz que os discípulos foram ver. Diz que eles sabiam. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, provavelmente eles já tinham visto, né, de antemão já, né, bom, já tem aqui, né, alguém que tem 5 pães e 2 peixes, mas é isso. Então eles já sabiam que, eles já tinham feito uma sondagem ali, né, e
aquilo que foi percebido que tinha era isso. Por isso que eles perceberam que precisava, né, o povo ir comprar pão. Porque, né, o que tinha era isso, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Até aqui Jesus não disse que ele ia multiplicar o pão e o peixe. Ele sabia o que ia fazer, mas ele não disse, ele só foi dando as ordens e os discípulos foram obedecendo. Então ele ordenou que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos, de 100 em 100 e de 50 em 50. É interessante que isso facilitou, inclusive, o cálculo, né, de quantas pessoas haviam naquele local. Quem sabe, antes disso, seria muito difícil calcular quantas pessoas tinham, se era 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil. Mas agora, repartidos de 50 em 50 ou de 100 em 100, aí tem uma facilidade muito maior, né, inclusive, de saber quantas pessoas havia naquele contexto. E ordenou-lhes que fizessem sentar todos em ranchos sobre a erva verde, sentaram-se repartidos, 100, 50, 50, e 41. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Olha que coisa tremenda isso. A primeira coisa que o Senhor faz, né, ele pega os 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou. Abençoou. Coisa tremenda, meus irmãos. Por isso que, sabe, nós precisamos seguir o exemplo, né, do Senhor Jesus, e toda vez, né, que nós nos assentarmos para comer, nós abençoarmos. Nós orarmos ao Senhor para que o Senhor abençoe, né, o que vamos comer. Recebermos, né, com ação de graças aquilo que o Senhor nos dá. Porque tudo é provisão do Senhor, tudo vem da mão do Senhor. Que jamais venhamos a confiar no nosso braço, né, e dizer assim, não, é o meu trabalho, foi eu quem conquistei, eu quem ganhei. Não, misericórdia, sabe, de termos esse tipo de pensamento, de abrigarmos esse tipo de pensamento. Se nós podemos trabalhar, é porque o Senhor nos deu força. Se nós podemos trabalhar, é porque o Senhor nos deu saúde. Quantas vezes nós já nos encontramos, sabe, em circunstâncias onde, mesmo querendo, nós não conseguiríamos trabalhar. E quantos, né, que estão em condições que, mesmo querendo, não conseguem, não podem trabalhar. Então, assim, se nós podemos trabalhar, sabe, nós precisamos agradecer ao Senhor. Porque é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá vida. Ele quem nos dá tudo. Então, de tudo, nós devemos ser gratos ao Senhor. O Senhor abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Veja, não é dito apenas que todos comeram. Porque, né, eu já vi assim, ó, é tão triste, meus irmãos, como essa história aqui revela o coração incrédulo de muitas pessoas. Inclusive, né, de muitos homens que se dizem pastores. Porque aqui tu pega 1001 explicação cética, incrédula, para essa passagem. Aí tem aqueles lá que dizem, não, mas que Jesus dividiu tão pequenininho assim que ficou 15 um farelinho. Cada um comeu um farelinho. Pois é, né? Comeu um farelinho que, né, todos comeram e ficaram fartos. E olha só como é que diz aqui no 43, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Engraçado, né? Comeram só um farelinho para cada um, ficaram fartos e ainda sobrou farelinho para encher 12 cestos. Só de 5 pães e 2 peixes. Deu para encher 12 cestos com a sobra e mesmo assim cada um comeu só um farelinho e ficou farto. Sabe? É o cúmulo, né? A incredulidade das pessoas. Aí tem aqueles outros, né, que acho que assim, é até pior, sabe? Porque daí, não, é que Jesus ele deu exemplo, e daí aí as pessoas lá, elas cada um foi dando, né, aquilo que tinha e tal, e aí acabou que todo mundo pôde se fartar, né, e como se todo mundo foi contribuindo, cada um dando, né, e tal. Peraí,
Já não foi dito aqui, ó, despede-os para que vão aos lugares de aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Sabe, as pessoas elas vão contra aquilo que está revelado, aquilo que está escrito. Contra a evidência. Se todo mundo tivesse, ou se pelo menos assim, uma boa parte do povo tivesse, os discípulos não precisavam chegar à conclusão, era só eles disserem sim para Jesus. Jesus, olha só, a gente está vendo que tem bastante gente sem ter o que comer, mas tem várias outras pessoas que têm bastante e que poderiam dividir com o seu próximo, né? Dá uma ordem aí para que eles dividam uns, né, com os outros. Não seria mais fácil os discípulos dizerem isso? Se de fato tivesse um monte de gente com comida e tal, era mais fácil eles terem, né, eles iriam perceber, não, tem um monte de gente com comida, mas tem outros sem. Pede para aqueles que têm dividir o seu pão com aquele que não tem. Mas não, meus irmãos, não é isso. O povo não tinha o que comer, porque não tem o que comer. Será que é tão difícil? Será que esses pastores, né, que ficam com essas artimanhas diabólicas, porque isso é coisa do diabo, meus irmãos. O diabo é que coloca dúvidas no texto. Desde o princípio. Não foi assim que ele fez lá no Éden, com Eva. Foi assim que Deus disse. Essa pergunta vem de onde? Vem de Satanás. E depois o que ele faz? Ele nega a palavra do Senhor. Primeiro ele lança a dúvida e depois ele nega. Certamente não morrereis. E é aquilo, sabe? A mesma coisa, né? Esses servos de Satanás têm feito até hoje. Lançam dúvidas sobre a Escritura e, normalmente, acabam chegando ao ponto de negar completamente aquilo que está escrito. Porque ao dizer que repartiram uns com os outros, eles negam o que está literalmente escrito, que eles não tinham o que comer. E aqui diz, todos comeram e ficaram fartos. E desses 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados, 43 diz que levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 12 cestos. Quantos cestos encheriam o que havia inicialmente? 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, nenhum cesto ficaria cheio. Tá, dentro de um cesto tem 5 pães e 2 peixes, mas o cesto não estaria cheio. Mas com os pedaços que sobrou dessa multiplicação, eles puderam levantar 12 cestos, como é que diz aqui? Cheios. Não é 12 cestos de pedaços, né? Como se tivessem bem pouquinho dentro de cada um dos 12 cestos. Não, é 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Tem outros evangelhos que eles vão dizer assim, 5.000 só de homens. E diz claramente, fora, né, mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Então, ou seja, o total de pessoas que comeu é muito mais do que 5.000. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Que poder foi manifesto aqui? Não foi um milagre qualquer, meus irmãos, porque assim, já havia tido antes, sabe, situações onde Deus operou milagres de multiplicação. Elias, no tempo de Elias, ele chega lá naquela mulher viúva, que só tinha um restinho de azeite e um pouquinho de farinha na botija, que ela só ia fazer um pãozinho, um bolinho ali para comer, ela e o filho dela. Ela disse, a gente só vai fazer esse pãozinho. Né? Inclusive estava aqui ajudando os esgravetos para isso, para fazer esse pão, a gente vai comer e a gente vai morrer porque não tem mais nada. E aí o Elias fala assim, não, faz tudo bem, mas faz primeiro um pequenininho para mim. E assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha na botija e nem o azeite. E aí pôde ser ela, a família dela e mais o profeta, durante todo aquele período de seca. Que duraram quanto tempo? 3 anos e meio. Elias orou, por 3 anos e meio não choveu. Elias orou novamente e Deus deu a chuva. Então, por 3 anos e meio durou aquela seca. Os primeiros meses, o primeiro tempo, Elias foi sustentado miraculosamente pelo Senhor, que o Senhor mandou, né, corvos que levassem pão e carne para ele. Mas depois, o ribeiro secou onde ele estava e Deus mandou ele até aquela viúva de Sarepta.
de Sidom. E ali se multiplicou a farinha, o azeite. No tempo de Eliseu também houve ali uma multiplicação de pães, mas nada comparado com isso. Nada comparado com sustentar mais de 5.000 homens, 5.000 homens mais mulheres e crianças com apenas 5 pães e 2 peixes. Nada comparado com isso. E o poder que se manifesta aqui, meus irmãos, é o poder do Criador, daquele que trouxe à existência tudo o que existe. Da onde? Do nada. Glória a Deus. Do nada. Insisto, é do nada, meus irmãos, que Deus trouxe tudo à existência, apenas pelo poder da sua palavra. Ele não pegou, manipulou alguma matéria que já existia e tal, não. Ele disse e as coisas vieram à existência. Apenas pelo poder da sua palavra, ele criou os céus e a terra. E apenas pelo poder da sua palavra, ao abençoar aqueles pães e os peixes, o Senhor trouxe à existência. Afinal, não tem aquela lei, da física, de que nada se cria, tudo se transforma. Tem até aquela equação lá do Einstein, para o homem, para a razão e tal, pode até ser. Mas agora, para Deus, meus irmãos, Deus não é limitado por nenhuma equação, Deus não é limitado por nenhuma lei física. Glória a Deus. Deus, ele é o Criador. Então Deus, ele pode transformar as coisas? Pode, mas ele também pode trazer a existência do nada. O Senhor não teria poder para fazer surgir átomos aqui, moléculas e tudo mais. E não apenas transformar, não, ele não apenas transformou, ele criou pão, ele criou peixe, já criou peixe assado, já criou pão prontinho. Houve um momento onde o Senhor transformou, a água em vinho, mas agora, aqui o Senhor não apenas transformou, aqui o Senhor criou, aqui nós vemos o poder criador de Jesus, aqui nós vemos, a manifestação de quem? Daquele verbo que é dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui nós vemos a revelação de Cristo como Criador. Esse milagre revela, meus irmãos, o poder de Cristo como Criador de todas as coisas. Só que os discípulos entenderam isso? Meus irmãos, os discípulos não entenderam isso. E hoje tem um monte de pastor que se acham os inteligentão, os filósofos, gostam de filosofar, mas não conseguem entender esse milagre. O coração deles está tão endurecido ou mais, não, com certeza está muito mais endurecido do que o coração dos discípulos nesse contexto. Porque aqui o texto mais adiante vai dizer que o coração dos discípulos estava endurecido, não entenderam o milagre. E até hoje tem um monte de homens, inclusive aqueles que se acham muito inteligentes, e que são aclamados, por muitos aí como suprassumos, do conhecimento, mas que também estão com seus corações endurecidos. 45 diz assim, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então ele deu uma ordem para os discípulos, ele obrigou. Interessante isso, Não, a gente vê quantas vezes, a gente vê aqueles filmes, aquela figura que às vezes pinta de Jesus assim, todo o tempo, manso, aquela coisa assim e tal. E sim, Jesus era manso. Tá? Não estou dizendo que Jesus não era manso, ele era. Ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas muito pouco em filmes, séries ou outras coisas assim vai ser enfatizado, situações assim, onde Jesus ele pega e obriga os seus discípulos a subirem para o barco.
Quantas vezes a gente vê ali, né, que Jesus, por exemplo, quando ele cura aquele leproso, né, aquele leproso está pedindo, se queres, bem podes limpar-me. Jesus diz, né, quero ser limpo. O que Jesus diz depois? Advertindo-o severamente, Marcos 1, 43 e 44. Advertindo-o severamente, logo o despediu. Jesus deu uma advertência severa e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, muitas vezes, Jesus tinha ordens bem enfáticas, né, bem rígidas, bem severas, assim, em circunstâncias que, num primeiro momento, assim, nem eram, era só mandar os discípulos, né, ir para o barco, mas aqui ele obrigou os discípulos a ir para o barco. O cara lá foi curado, né, Jesus vai lá e fala com ele severamente. Então tem momentos assim onde Jesus foge daqueles estereótipos, né, tradicionais assim. E é importante nós nos atentarmos ao todo de como a Escritura nos revela quem é o Senhor. Sabe, nós não podemos ficar apegados, né, a qualquer tipo de estereótipo. Nós precisamos ficar apegados ao que está escrito, a como Deus revelou, a como Deus se revelou por meio da Escritura. É a essa revelação que nós precisamos estar apegados. Obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Então, ele quis orar sozinho, em secreto. Assim como ele havia ensinado, né? Ora ao teu pai que está, né, que te vê em secreto. Como é que é? Vamos ler Mateus 6 ali, ó. Mateus 6, versículo 6. Mas tu quando orares, Mateus 6, 6. Tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então Jesus, por mais que ele não estava entrando no aposento, mas ele estava indo para um local orar em secreto. Muitas vezes Jesus fazia isso. Muitas vezes Jesus pegava e ia para um local separado, em secreto, para orar. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos buscar ao Senhor, orar ao Senhor em secreto. É bom, é importante nós orarmos publicamente, juntos como igreja, como família, o marido com a esposa, com os filhos, mas não podemos negligenciar a oração em secreto. Aí diz assim, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, 47, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Sobrevindo a tarde, ou seja, quando ele mandou os discípulos ali, né, então quem sabe o sol já estava ali se pondo. Esse sobrevindo à tarde aqui podemos entender, né, ou seja, começando a anoitecer, começando a escurecer. Estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vejam, se é sobrevindo à tarde, o barco já estava no meio do mar e ele sozinho em terra, ele vai imediatamente até os discípulos? Não. Ele não foi imediatamente até os discípulos, porque ele só vai até os discípulos na quarta vigília da noite. Ou seja, já era aproximadamente 3 horas da manhã, a hora que ele vai ter com os discípulos. A hora que ele se aproxima do barco deles. 48, ó. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Ou seja, da mesma forma como quando ele faz as perguntas ali, né? Dai-lhes voz de comer, quantos pães tendes, e de ver, tudo isso o Senhor já sabia o que ia fazer e tal, daqui da mesma forma, ele vai, passa, e ele é como que, deixa eu passar aqui, né, como que passar adiante aqui.
fazendo de conta, né, que não estava nem vendo os discípulos, assim. Óbvio, né, para chamar a atenção deles, né? A intenção dele era chamar a atenção dos discípulos. E nos mostrar que a providência de Deus, a forma como Deus vai, né, nos ajudar, muitas vezes não é da forma como a gente espera. É de uma forma muitas vezes misteriosa, de jeito seguinte, opa, é isso mesmo? Esse aí é a provisão de Deus, é o escape do Senhor. Né? Às vezes são situações, sabe, distintas do que nós podemos supor. Né? Sabe, eu estava nessa semana, né, em viagem, assim, e aí, eu dei ali, mandei o áudio ali no grupo, né, a gente estava indo assim, o carro começou a esquentar, eu vi que, né, eu já não tinha trocado óleo já há um tempinho, já estava na hora, eu tinha que ter, na verdade, trocado antes de sair viajar. Pensei, será que não é, né, na questão do óleo e tal, né, parei no local, troquei o óleo, deu só uma amenizada. Eu sei, tentei fazer, né? Não que eu já não estivesse orando, né? Já estava, mas tentei ali, fui indo, não tinha jeito, engarrafamento e tal, e eu, né, naquelas, né? E agora? Só que daqui a pouco você não vai começar a subir um vaporzinho daquele capô, né? Aí, mas ali, né? Todo o tempo ali orando, né? Pedindo para o Senhor, né? E aí olhamos onde é que tem uma mecânica, né? Aqui perto, né? A gente viu a próxima cidade, né? Que era Soledade. Quando a gente vai assim, né? Consegue entrar daí na cidade e tal, a gente chega, né? O mecânico estava saindo de casa na hora, assim, a gente chega, né? Assim, chega no momento, sabe? No momento exato, né? Então a gente vê a providência de Deus ali, sabe? Cronometrando, né? E sim, essa é uma das situações. Quantas vezes, sabe? Nós vemos, sabe? Circunstâncias assim, onde a gente está ali, né? Qual primeiramente era a minha oração? Era que simplesmente a temperatura baixasse, eu pudesse seguir viagem normal, né? Não era encontrar uma mecânica, não era essa a oração primeira. A primeira oração era que, né, se a situação se resolvesse, né, que pudesse já só seguir viagem, né, e deu. Mas não, o Senhor não quis assim, né? E a gente precisou ficar um tempo ali, né? Um tempo em oração, um tempo, né? Numa certa aflição, né? Coração em suspenso, o que será que vai acontecer, né? Para no momento, né, certo e cronometrado, né, Deus trazer a ajuda. Então é assim, muitas vezes, sabe, a gente acha, né, que o negócio está atrasado, que o negócio está, né, e a gente fica naquele, e o Senhor só esperando, né? Muito interessante isso. Sobrevindo à tarde, 47, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar. É interessante, o Senhor estava lá, sozinho em terra. Que hora que era? Bem de madrugada. Era praticamente 3 horas da manhã. Mas o Senhor estava vendo. O Senhor estava vendo como? Com seus olhos naturais? Mas lá no meio do mar, de noite. O barquinho não é que... nem, sabe, se fossem esses barquinhos de hoje, né, que tem uma luz, assim, que você está lá no mar, assim, tu vê aquela luzinha, né, do barquinho. Será que os discípulos tinham uma luzinha lá para poder ver, bota lá aquela luzinha lá? Não. Ou seja, não tinha como, com olhos humanos, né, se enxergar aquele barco. Aqui, mais uma vez, nós vemos a manifestação da divindade do Senhor Jesus, vendo aquilo que olhos humanos não poderiam ver. Ele estava lá em terra, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar. Ele viu tudo, ele não apenas viu o barco, está lá o barquinho. Se nós, de dia, pudéssemos olhar e ver um barquinho lá no meio, lá da Lagoa dos Quadros ali, a gente poderia saber se o povo lá no barquinho, lá no pontinho que a gente vê lá no meio, lá, se estão se fatigando a remar, o que estão. Não, a gente não teria como saber isso. Ou seja, é o Senhor aqui que viu que eles estavam se fatigando a remar, assim como o Senhor vê as nossas circunstâncias. Qualquer circunstância que nós estamos, o Senhor, Ele vê. O Senhor contempla tudo. O Senhor sabe de tudo. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina também ali na oração,
lá, quando ele está nos ensinando sobre oração lá no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, e orando, eu li o 6, né? Eu li o 6, versículo 6 antes. Agora olha só a continuação. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. O Senhor já sabe. O Senhor está nos contemplando, o Senhor está nos vendo em todo o tempo. Então o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. O Senhor sabia, o Senhor viu que os discípulos estavam se fatigando a remar, porque o vento lhes era contrário. O Senhor estava vendo, sabendo de tudo. E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele disse sim, eu sou Jesus. Ele falou, ele disse sim, eu sou Jesus, o filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Tenho minhas irmãs lá em Nazaré. Ele só diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eles reconheceram a voz do seu pastor. Mas é interessante que também aqui nós temos um detalhe lá no Evangelho de Mateus, né? Que é aquela circunstância onde Pedro também dá os seus passinhos, né, em cima das águas. Que o Pedro, né, Senhor, se é tu, então me manda eu ir aí ter contigo. E aí Jesus diz, vem. E aí o Pedro vai, anda um pouquinho sobre as águas, mas daqui a pouco ele já olha, né, novamente, olhando para as circunstâncias, olhando com olhos naturais. Que Deus nos livre, sabe, de sempre estarmos apegados a coisas, sabe, de olharmos tudo de forma racional, de forma natural, e esquecermos do poder de Deus. E nós vimos a ter, sabe, essa passagem aqui mais viva em nossa mente, e percebermos que o Senhor Jesus é o mesmo que multiplicou os pães e peixes e alimentou 5.000, o mesmo que andou sobre as águas e fez com que Pedro andasse sobre as águas. Ele é o mesmo hoje. Então, o que é difícil para o Senhor? Sabe, tem coisa difícil para o Senhor? Para nós ficarmos duvidando, cheio de incredulidade em nossos corações? Não tem nada difícil. O Senhor nos livre da incredulidade. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu aqui. Seria até melhor, sabe, se tivesse sido invertida aqui essas palavras, né? Tem de bom ânimo, eu sou. Porque aqui como em outras vezes, Jesus ele está revelando a si como Deus. Eu sou. Assim como Deus se revelou lá para Moisés. Quando o povo pedir, quem é o Deus que te enviou? Vai dizer, então, eu sou, te enviou a vós. Eu sou. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Vê, né? Quando Pedro vai lá dar os passinhos dele lá, começa a se afundar por causa da incredulidade. Jesus diz, né? Homem, por que duvidaste? E aí pega ele pela mão, levanta. Os dois sobem no barco. Sobe no barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Só que, olha o que diz o 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
É interessante que lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro, né, sobe junto com Jesus aí no barco ali e tal, os discípulos ficam maravilhados, e daí lá tem a expressão que eles disseram assim, eles o adoraram, né, e disseram, né, que ele era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Só que vejo que mesmo assim ainda há uma dificuldade no coração dos discípulos de entender a divindade de Jesus. Porque é dito aqui, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Olha que interessante, diz que eles não compreenderam o milagre dos pães, porque estavam com o seu coração endurecido. Endurecido para o quê, meus irmãos? Especialmente para a revelação da divindade de Cristo. Eles estavam vendo Jesus ainda como um grande profeta, ou daqui a pouco até entendendo, né, que Jesus era o Messias, o Cristo, mas como alguns, né? Não tem aqueles que entendem que o Messias é apenas humano. Infelizmente tem aqueles que entendem que o Messias é apenas um homem. Tem aqueles que se dizem, né, judeus messiânicos. Muitos judeus messiânicos não creem na divindade de Jesus. Eles se dizem judeus messiânicos porque porque creem em Jesus como Messias, mas mesmo assim creem que esse Messias, Jesus, seria apenas um homem. E pode ser que, por um tempo, esse era o entendimento dos discípulos. Por isso que o coração deles é dito como estando endurecido. Então, todos aqueles que não conseguem reconhecer a divindade de Cristo estão com seus corações endurecidos. Sabe que nós sempre venhamos a, crer e afirmar isso. E que Cristo, Ele é Deus. Deus se manifestou em carne. Se eles tivessem plena ciência, plena consciência de que Jesus Cristo era Deus manifesto na carne, eles iriam ficar, tão assombrados e maravilhados por ver, né, Jesus andando sobre as águas? Não. Lógico que eles iriam se alegrar, iriam, que tremendo a gente poder estar aqui e ver, né, o Senhor, mas ia ser assim, mas é óbvio, né, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o coração deles ainda estava endurecido. Muitas coisas eles ainda não compreendiam como deveriam compreender. E quando já estavam no outro lado, 53, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Então, assim, aqui nós vemos, né, o Senhor novamente operando milagres, curando, né, as pessoas apenas, né, ao tocar na orla das vestes de Cristo eram curadas. Nós vemos aqui o poder dele, né, de operar milagres, que é o mesmo hoje. Só que há um detalhe, meus irmãos. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, que após Jesus operar aquele milagre de multiplicação dos pães, as pessoas começaram a correr atrás dele. As pessoas, estavam ali onde ele estava, né, estavam indo atrás. E Jesus, ele questiona aquelas pessoas. Quais eram as motivações de elas estarem indo atrás dele? Era só por causa dos milagres? Era somente porque tinham comido pão e se fartado? Então, meus irmãos, que nós venhamos a buscar o Senhor não simplesmente por causa disso. E eu não estou com isso desprezando, né, que o Senhor pode dar provisão, que o Senhor pode operar milagres. As circunstâncias onde nós vamos precisar, então nós vamos recorrer ao Senhor.
E parece que sabe que Jesus, a única coisa que ele faz é isso. É operar milagres, operar curas e resolver o problema da tua dívida, da tua causa da justiça e outras coisas mais assim, de necessidades que o homem precisa, terrenas. Sabe, se uma igreja se resume a isso, meus irmãos, estão completamente fora do foco. Porque Jesus mesmo repreendeu. Nós vemos no Evangelho de João, leiam depois ali, procurem ali o relato lá no Evangelho de João, da multiplicação dos pães, e o que vem na sequência. Leiam ali aquele capítulo até o final e o capítulo seguinte. E nós vamos ver como é que Jesus ele agiu em relação àquelas pessoas. Ele corrigiu esse foco errado de buscar Jesus apenas por aquilo que ele pode dar para o corpo, no sentido de pão, de comida, e os milagres que ele pode operar. O que ele queria que as pessoas fossem atrás dele? Por quê? Por causa dele próprio, da pessoa dele e daquilo que ele tinha para ensinar. Que esse seja, sabe, o nosso principal objetivo ao buscar o Senhor. Aprender com ele e especialmente buscar a própria pessoa dele. Buscar a face dele. Que isso seja, sabe, o nosso principal objetivo, né, ao estarmos na igreja. Seja, primeiramente, buscar a face do Senhor, aprender com ele. E também, havendo necessidade, sim, pedirmos ao Senhor pelos seus milagres e pela provisão. Mas que esse jamais seja o foco principal, né? Não. Trabalhai, né? Ou seja, que nós nos esforcemos em buscar o Senhor, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dá, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, peço que se coloquem em pé.